Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Bom, esse daqui é um exercício da FUVEST. Qual a quantidade máxima de carbonato de cálcio que pode ser preparada com a mistura de 2 mols de carbonato de sódio com 3 mols de cloreto de cálcio? Então, nós vamos misturar aqui, ó, quem é o carbonato de sódio? Seria o Na2CO3 mais quem é o cloreto, né, cloreto de cálcio, seria o CaCl2. E a união desses dois aqui vai formar o carbonato de cálcio, não só ele, né, mas vai formar o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Essa daqui é uma reação de dupla troca. O carbonato está se juntando, peraí, o cálcio aqui, né, está se juntando com o carbonato, formando aqui o CaCO3, e temos também a união do cloro com os sódios aqui, formando NaCl. Então, nesta reação também serão formados aqui o NaCl. Para balancear a equação, temos dois cloros aqui e dois sódios nos reagentes, vou colocar um 2NaCl aqui nos produtos, tá? O CaCO3 já está igual à quantidade que nós temos aqui nos reagentes. Logo, essa nossa equação química aqui, ela ficou balanceada, ó, sendo 1 para 1 para 1 para 1. O que que é isso, professor? Desculpa, 1 para 1 para 1 para 2. O que que é isso? É o número de mols que a gente tem de cada uma dessas partículas, tá? De cada uma dessas substâncias. Agora, o que a gente vai fazer é o cálculo estequiométrico considerando as unidades, né, os valores que foram dados para cada uma dessas substâncias. Foi passado para a gente o número de mol de carbonato de sódio, o número de mol de cloreto de cálcio e é pedido uma quantidade de carbonato de cálcio. A questão não falou que a quantidade seria em massa, mas pelas alternativas a gente percebe que sim, essa quantidade aqui é em massa. Quando a gente fala de quantidade, a gente poderia estar pedindo, sei lá, quantidade de matéria, né? Número de mols, poderia ser quantidade de moléculas, quantidade de átomos, quantidade pode ser de várias coisas. De maneira geral, quando fala assim, quantidade de tal substância, a gente está se referindo à massa, sim, mas é um pouco ambíguo, fica um pouco aberto, assim, mas pelas alternativas dá para você saber que está falando da massa. Também foi passado aqui um dado, né, que a massa de um mol de carbonato de cálcio, que é de 100 gramas por mol, ou seja, ele está dando a massa molar porque ele quer a massa também do carbonato de cálcio, tá? Bom, nessa questão nós temos os dados de dois reagentes. Foi passado para a gente o número de mols que a gente tem do cloreto de cálcio e do carbonato de sódio. Quando isso acontece, é porque você vai fazer estequiometria de reagente excesso limitante. Ó, observe a lógica dessa questão. Ó. Um mol de Na2CO3 reage com um mol de CaCl2. Essa aqui é a lógica. Ó. Um mol de Na2CO3 ele reage com um mol de CaCl2. Só que, quantos mols eu tenho de carbonato de sódio? Eu tenho 2 mols desse primeiro ali, de carbonato de sódio. Se eu tenho 2 mols de carbonato de sódio, que é o Na2CO3, quantos mols eu precisaria de CaCl2 para que a reação ocorresse completamente? Bom, se a proporção é de 1 para 1, quando eu tenho um mol de um, eu preciso de um mol do outro. Quando eu tenho 2 mols de Na2CO3, eu vou precisar, obviamente, de 2 mols de CaCl2, certo? Você precisa de 2 mols de CaCl2, só que você tem 2 mols, porque isso aqui, ó, não é quanto você tem, é quanto você precisa. Isso aqui é quanto eu tenho de Na2CO3. Professor, como que eu vou saber se eu tenho, se eu preciso? Porque o exercício disse aqui em cima quanto você tem. Ele fala, ó, você vai usar 2 mols de carbonato de sódio com 3 mols de cloreto de cálcio. Então, o cloreto de cálcio, eu não tenho 2 mols. Na verdade, nós temos aqui 3 mols dele. Precisa de 2, só que tenho 3, 3 mols. Ou seja, tenho mais do que eu preciso.
Logo, este CaCl2 ele é chamado de reagente em excesso, porque você tem mais dele do que você precisa para a reação ocorrer. E o outro reagente vai ser chamado de reagente limitante, tá? O reagente limitante é aquele que acaba antes do outro. Como que eu sei que ele acaba antes do CaCl2? Porque quando eu usar todos os 2 mols dele, o CaCl2 vai ser consumido, vai usar 2 mols, só que vai sobrar 1 mol, né? Porque dos 3, se eu usar 2, sobra 1 mol. Então esse daqui vai ser o excesso e esse daqui vai ser o limitante. O reagente limitante, eu posso comparar ele com o produto. Então, eu vou copiar a equação química aqui de novo, ó. Na2CO3 mais CaCl2 produzindo CaCO3 mais 2NaCl. Eu posso comparar o número de mols que eu tenho do meu reagente limitante com a massa que eu tenho aqui do meu produto. Essa daqui é a massa. Qual que é o número de mols que eu tenho pela equação balanceada do Na2CO3? É 1 mol. Então, eu posso dizer o seguinte: 1 mol de Na2CO3 produz qual massa de carbonato de cálcio? A massa molar dele é de 100 gramas. Então, produz 100 gramas de CaCO3. CaCO3. Só que eu não tenho 1 mol de Na2CO3. Na verdade, eu tenho 2 mols de Na2CO3. Se eu usar os 2 mols, que massa em gramas, né, de carbonato de cálcio será produzida? Fazemos uma regra de 3 para descobrir essa massa. No caso, é só você fazer x vezes 1, que é x, e 2 vezes 100, 200. Então, são 200 gramas de CaCO3 que serão produzidos por meio daquelas quantidades, né, de cloreto de cálcio e de carbonato de sódio. Bom, chegamos aqui na nossa resposta, que seria a letra B. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química. Espero que tenha compreendido o passo a passo desta resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Precisando de aulas particulares de química, você também pode entrar em contato comigo pelo número que fica aqui na descrição.